caralhos aconteceu que a Globo te plagiou? Olha só, graças ao Não Salvo tem um bom time de advogados. E no caso Foi depois do... Foi muito depois, foi agora 2020, foi Aham, ano foi ano passado. passado. Ou foi 2019? Não sei, foi recentemente, acho que foi Aham. 2020. Foi 2020, sim. Eu lembro agora, inclusive, a gente tava pintando o apartamento, que é Aham. onde eu moro hoje. E referência só. Sim, eu faço assim pra lembrar das É, coisas pra também. lembrar. E aí foi 2020, eu não sou um cara que acordo cedo, nunca, especialmente domingo. Aham. Domingo eu acordei, provavelmente 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e peguei o celular, olhei Twitter, muita gente me marcando, dizendo que a Globo tinha copiado Eu Tava Lá. Eu Aí tava lá, pra quem chegou agora, é o nome do seu é o nome do meu podcast. podcast, um Que já podcast tem... que já tem bastante tempo, desde 2018, e toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. A Tá. Globo está plagiando Eu Tava Lá, pensei em criar um quadro com um convidado para contar uma história, não é uma ideia tão inédita assim. Tem inclusive o programa do Porchat, que começou recentemente e que por alguma coincidência convida muitas pessoas que participam do Eu Tava Lá, inclusive. E me convidaram. Te convidaram? Só não fui por causa da pandemia e como é no Rio, eles estão priorizando quem mora no Umas Rio. 10 pessoas que já participaram do Eu Tava Lá me falaram que foram convidadas pro Porchat para contar a mesma história que contaram no Eu Tava Lá. Aham. Então fica aí, se você que está ouvindo quer participar do programa do Porchat, aceite meu convite quando eu convidar você pro Eu Tava Lá, que tem grande possibilidade. E aí o programa do Porchat também surgiu muito depois, com uma ideia muito parecida, mas com um formato diferente, Formato diferente. onde ele leva 3 convidados para contar O a dele tem história do mesmo plateia, episódio. tá ligado? Tem plateia, tem o Porchat, que é um apresentador muito Sim, melhor do sim, que eu. sim. Não é melhor, mas ele é um mais cara pra de área do TV, humor, um cara né? de Ele é mais TV, é reverente. humorista. Exato. E aí, cara, Ligado no é, 880. eu não desconsidero, acho que realmente o meu programa pode ter sido inspiração um pouco pra galera que criou o programa dele, Aham. mas ele criou uma leitura própria, uma forma própria de fazer. Inclusive, eu tenho, por trabalhar muito com isso, a impressão total de que ele sabe as histórias que ele vai ouvir. Porque muitas vezes ele Sim, introduz coisas que a pessoa não falou, tipo o Jô fazia, sabe? sim, Puxar uma sim, conversa que ele sim. sabe que vai É pra um tudo caminho. preparado pela produção. Eu É. tive que mandar vídeo pra eles contando a Então, história. pra você todo ter mundo ideia. que participou do Eu Tava Lá e me contou essa história também falou do vídeo. É. Mas o lance é, muita gente acaba relacionando o Eu Tava Lá ao programa do Porchat e me falar que o programa do Porchat é uma cópia do Eu Tava Lá. E Aham. aí eu achei que era isso, porque o programa do Porchat é da Quando começaram a GNT. falar do plágio, você falou, aí, de novo esse negócio do Porchat? Exato, o programa do Porchat ele é da GNT e eu achava que o programa, por ser bom, em algum momento podia ir pra Globo. Isso até Tá. aconteceu, Aham. mas eu acho que foi depois. E aí eu acordei com a Globo tá copiando o Eu Tava Lá, a Globo tá imitando o Brian e tal. Achei que era isso, achei que o programa do Porchat tinha ido pra Globo. Viralizou algum vídeo do Porchat Pode aí ser no também, programa e... alguma coisa assim, eu achei que era isso. Tá. E aí, beleza, olhei o Twitter, meio que fiquei meio assim, mas deixei de lado. Aí peguei o WhatsApp e tinha uns áudios gigantes da minha mãe e um vídeo que ela fez da televisão, porque a minha mãe assiste, sei lá, o Globo Esporte, ou deixa a TV ligada de manhã passando o Globo Esporte, né? O Globo Esporte Espetacular, que é o Tá. programa de manhã Aham. da Globo domingo. De domingo, é. Isso. E Pam, pam, aí. pam, 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 pam. Essa É musiquinha esse, né? Não é? acho que Não, essa é musiquinha do Senna, caralho. Não, A essa do- musiquinha acho que é do Globo Esporte. É que tem o Esporte Espetacular, que é o que fala de Fórmula 1 de manhã, que fala Não, de sim, é futebol que e tudo o... mais. enfim. Enfim, tem uma musiquinha também. Se não é essa, é uma parecida. E aí a gente. Aí eu vi a minha mãe mandando um vídeo, e no vídeo da minha mãe eu me assustei, porque era o logo do Eu Tava Lá, adaptado para o universo futebolístico. Por quê? Porque o logo do Eu Tava Lá, ele é esse aqui, ó, tá na minha camiseta, agora eu Aham. posso usar referências É de um imagem pra quem pingo. tá vendo. Que é um pin, que é aquele, muito parecido com aquele pin de localização do Google Maps, ali, sim. do Google Maps, quando tu vai marcar um ponto, né? Aham, Que a minha ideia era aham. essa, porque Eu Tava Lá é tipo uma história que se passa em um lugar específico, e a pessoa conta e tal. Aham. E tem um microfone no meio, que até no começo foi Podcast. uma ouvinte que sugeriu, que tem a ver com podcast, que Aham. marca que este pin não é somente um pin qualquer, é o pin do Eu Tava Lá. Tá. E aí criamos essa ideia, e a Globo fez o logo do Eu Tava Lá, que tem outras aplicações desse logo, inclusive com o nome, né? Eu Tava Lá, e esse pin fica em algum lugar específico desse nome e tal, Com a tipografia do lado. com a tipografia do lado. E aí era uma tipografia muito parecida, se não era a mesma fonte, e o pin tinha uma bola de futebol no meio, que era exatamente igual, e a tipografia era muito parecida, e a localização do pin era a mesma, com exceto um pequeno detalhe que eles não usaram Eu Tava Lá, eles usaram Eu Estava Lá. Até porque a Globo não tem a licença poética de falar tava. Eles são muito Exato. superiores São, pra encurtar a palavra. Exato. Domingo de manhã, quem tá vendo é o velhinho que quer, né? Eu tava, fica meio assim. E como era estava, encaixava perfeito a base ali, o V, como a base do PIN. Então eles usaram essa parte de baixo do PIN com a letra V, entendeu? Entendi. E aí, mas era muito parecido, e cabe dizer aqui que o Eu Tava Lá é uma marca registrada. Quando eu criei a ideia do projeto, eu achei que esse nome é muito bom pra ninguém nunca ter usado. Eu fiquei com esse pensamento, assim. Aham. Eu acho que daqui a pouco alguém pode ter uma ideia parecida com a minha, que não é inédita,
e querer usar esse nome, porque tem a ver, né? É um Aham. raciocínio meio lógico, assim, como vai se chamar esse formato onde eu convido alguém para contar uma história que viveu em algum lugar? Eu tava lá, pronto. E até tinha um meme na época, eu tava lá, foi lindo, que era aquela época do impeachment da Dilma, que a galera fazia umas fanfic dizendo, minha filha de 3 anos chorou emocionada quando a Dilma falou não sei o quê. Aí a Aham. galera dizia, Eu eu tava tava lá, foi lá. linda. E aí tinha esse meme, assim. E aí eu quis usar, eu tava lá, mas eu tomei todos os cuidados jurídicos para que não acontecesse de outra empresa usar. Nunca imaginei que seria a Globo, gigante, Aham. mas outro moleque querer começar um podcast E até ou qualquer aquela coisa. pesquisa Total. anterior pra você saber se você também não tá copiando de Fizemos uma alguém, pesquisa. coisa que a gente imagina que a Globo vai fazer, né? Exato, advogados fizeram, eu não saberia fazer isso tão a fundo, descobriram que tudo bem, eu estava lá, não era uma marca registrada, Aham. acho que ninguém nunca tinha usado, ou se tinha usado era uma coisa muito antiga que não estava em uso, e aí beleza, pode usar. E aí registrei lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, fizemos Sim. tudo certinho, paguei lá os Aí impostos tem que tem que todo pagar, um leva um tempo, né, pra você tempão, conseguir. Não é nem um tempo de burocracia, é um tempo de maturação da marca, também que é fica um tempo exposto uma época, para pessoas que caso não, queiram, essa marca é minha e é, ela quer contestar a tua sim. marca, ela tem esse tempo, Tem, né? acho que são 6 meses, uma coisa longa, assim. Sim, O sim, processo sim. todo leva mais de 1 ano. É. E aí, Eu passamos sei por tudo tudo isso que isso. eu fiz publicidade, eu Exato, tive que exato. estudar essa merda. A Globo no lado ninguém fez. Parece que Aí não. passamos um tempão nesse processo e eu tava lá rolando, tudo certo já. Beleza, aprovaram, a marca foi registrada, eu tenho a patente do uso do nome, eu tava lá com a identidade visual, que também Aham. tá lá junto, por 10 anos. A partir da época que isso aconteceu, Aí que depois deve ter você só sido renova, né? 2019, depois eu só renovo, tenho prioridade para Aham. renovar aquele uso daquela marca. Beleza. Alguma razão, alguém na Globo teve a ideia do nome, e eu não culpo a Globo, acho não, sei que a Globo é uma empresa absolutamente gigante, que tem Não foi diversos o Roberto centenas de Marinho do setores, caixão não que foi, não falou, foi. ó, faz lá, tá Tem ligado? muitos setores, Sim, muitas sim. coisas que nem se comunicam tanto, e às vezes um quadro do Esporte Espetacular passa por uma pequena equipe que faz aquele Aham. programa, que de repente só tiveram a mesma ideia, e na hora de passar pro cara da identidade visual, falaram, ó, faz um logo aí para um quadro chamado Eu Tava Lá, que é alguém indo contar uma história épica do E às futebol, uma vezes esse história que viveu no cara, às estádio. vezes nem por querer, às vezes tá na cabeça dele a Ou referência, às tá vezes o cara foi ligado? no Google, escreveu, Pode eu ser estava também, lá, pode viu o ser meu também, logo e pode falou, ser. tem esse negócio aqui, É, vou usar, fazer é. parecido. Pode ser. Então, assim, Mas pode não ser também. pode não ser também. E eu não culpei, nem teve processo, nem nada assim. Aham. A gente só ficou meio assim. Eu fui no Twitter falar, nossa, que coincidência. Inclusive a Globo agora tem um quadro chamado É Muita Coincidência no Fantástico, que é muito bom. Ah, Digo isso, tá. cara, é muito Aham. legal. E eu até fiz um post no Twitter esse domingo aí, dizendo, tem uma história que foi muita coincidência. E eu postei o print, porque na semana que isso aconteceu, eu dei entrevista pro Léo Dias. O Léo Dias foi falar comigo pra querer saber que história é essa que a Globo Carai, que tá plagiando, eu fofoquento. tava lá. Tá É o ligado? trabalho dele, né? Sim, E sim, sim, aí claro. ele foi falar comigo, da entrevista tem essa matéria, quem tá assistindo ou ouvindo, procura Eu Tava Lá, Plágio Globo, que o Léo Dias colocou lado a lado, assim, e tem uma história bacana disso tudo, que é o fato de que o print que alguém pegou pra mostrar o plágio, tá o apresentador na frente e o logo tá atrás no telão. E aí o apresentador é careca, o apresentador do Esporte Espetacular, e a careca dele tá exatamente na frente do ES. Então ficou Perfeitamente eu tava lá. perfeitamente, eu tava Aham, lá com o logo igualzinho e a careca dele tapando a única aham. diferença que tinha Sim. no nome. E aí deu tudo certo. A gente até mandou uma notificação extrajudicial, que para quem não sabe o que significa ou como funciona, é um documento gigantesco que fala assim, tu fez uma coisa que não é certa e tu tem 2 opções, ou tu para de fazer o que tu tá fazendo, ou a gente vai acionar Sim, sim. E juridicamente para eles que vocês optaram parem. parar. E aí eles pararam. Então o quadro só teve um Show. domingo, só aconteceu uma vez, e era uma história, o convidado era o Daniel, o cantor Daniel, pra Sei, contar uma sei. história. Puto, o Daniel, já conheci ele, Daniel é torcedor do cara. São Paulo e Ele ele é de contou uma história com o Brotas, Raí. tá Ele é de ligado? Ele é Brotas? de Brotas. Brotas é 30 minutos de Jaú. Tá, pertinho. E eu fiz show ele tem um teatro Que dele. legal, É que um legal. teatro que também funciona como cinema lá em Brotas. Ele Entendi. ama Brotas. Ele é tipo eu com Jaú, só Certo. que ele tem dinheiro. É essa a Um diferença, tá pouco, é uma ligado? pequena diferença. Eu dividi camarim com ele. O camarim do Genial. teatro dele, do cinema dele, tem banheira. Caraca. Tem banheira. É um Maravilhoso. bagulho absurdo, cara. Enfim. Enfim, e aí o convidado era o Daniel pra contar sobre a volta do Raí pro São Paulo, uma coisa assim. Aham. E era um quadro bem legal, é como se eu tava lá fosse pra TV, seria nesse formato, provavelmente. Sim, Já sim, era sim. pandemia, então o Daniel tava na casa dele, contou a história pra câmera, e aí apareciam umas imagens do Raí, e eu acho que o Raí falava também, mas era muito parecido com o Eu Tava Lá, na premissa de ser uma pessoa contando uma história marcante pra si,
o logo era igual. Então eu acho até que o quadro seria bem sucedido se tivesse um outro nome, mas eles tiveram que largar a mão dele e aí nunca mais fizeram o quadro. Nem trocaram o nome nem nada. Animal. Acho que ficaram com cagaço, né? Ficaram com cagaço, meus advogados trabalharam bem e o Léo Dias virou meu brother. Agora tem o WhatsApp do Léo Dias. Muito bom.